Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje é 1º de maio de 2020, dia do trabalho ou dia do trabalhador. É claro que nos últimos anos, nos últimos tempos, o trabalhador não tem nada o que comemorar aqui no Brasil. O trabalhador brasileiro está sendo constantemente atacado pelos últimos governos, pelo governo Temer e pelo atual governo, o governo Bolsonaro, que vem retirando cada vez mais direitos dos trabalhadores. Primeiro foi a reforma trabalhista do Temer, aprovado aí pela maioria dos deputados, que retirou uma série de direitos aí, dificultou o acesso à justiça do trabalho, enfim, no caso, o trabalhador que entrar na justiça contra a empresa, contra o empregador, caso ele perder na justiça, ele pode ser obrigado a pagar os custos, como se o trabalhador tivesse condição de fazer isso. Como muitas vezes a pessoa está desempregada ainda e tem essa condição agora dentro da nova lei trabalhista. Então é o seguinte, o trabalhador brasileiro não tem muito o que comemorar. Houve uma sensível perda de direitos com a reforma trabalhista. Depois veio a reforma da Previdência, já desse governo. É uma reforma agressiva, uma reforma que faz o trabalhador ficar por mais tempo trabalhando, o trabalhador contribuir mais para a Previdência e retira ali direitos dos aposentados, tentou diminuir o BPC, que é aquele benefício de proteção continuada, que é para idosos que não tem condição nenhuma aí de sobreviver, idosos miseráveis, assim dizendo. Então tentou-se diminuir para R$400, como se o idoso conseguisse sobreviver com R$400. Então esses governos, governo Temer e governo Bolsonaro, que na verdade é um governo só, é um governo pós-golpe de 2016, é um governo que preza unicamente em retirar dinheiro dos trabalhadores, retirar dinheiro de aposentado, retirar dinheiro até mesmo de desempregados, até mesmo o seguro-desemprego vai ser taxado, ele é taxado. Então até mesmo o desempregado ele tem agora que arcar com mais taxas, com mais impostos, com mais dinheiro aí pro governo, enquanto o governo Bolsonaro declara publicamente que é contra a taxação de grandes fortunas, bem como permite também que petroleiras estrangeiras não paguem impostos aqui no Brasil, sejam isentas de impostos por 25 anos. Isso desde 2018 está acontecendo. Isso é uma regra do governo Temer, aprovada pelo Congresso também. E isenta petroleiras estrangeiras de pagar impostos por 25 anos. Esses impostos anualmente somam aproximadamente R$1 trilhão. Então o governo deixa de arrecadar R$1 trilhão, como se petroleiras estrangeiras não tivessem dinheiro para pagar, e como se o Brasil tivesse obrigação de ajudar essas empresas, ainda com o seu dinheiro aí, com o dinheiro do contribuinte, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Então esses últimos governos são governos que vem retirando sim dinheiro do mais pobre, dinheiro do trabalhador, dinheiro do aposentado, para garantir privilégios para poderosos, garantir privilégios aí para petroleiras estrangeiras, para bancos, para grandes empresas aí que devem pro INSS e não são cobradas, grandes bancos que devem dinheiro pro INSS não são cobrados. E tudo fica por isso mesmo. Grandes fortunas que não são taxadas, mas o problema para essa gente
tipo Bolsonaro, tipo Temer. O problema é o aposentado que ganha o salário mínimo. O problema é o trabalhador aí, né, que ganha 2, 3 mil reais. O problema são essas pessoas. O problema não é o banco que deve lá milhões para o governo. O problema não é a petroleiras estrangeiras deixar de pagar imposto em quase 1 trilhão de reais. Isso aí não é problema. O problema é o aposentado que está ganhando muito. O problema é o aposentado que está vivendo demais. O problema é o aposentado viver demais. Viver demais e aproveitar da aposentadoria por muito mais tempo. Porque para esse governo ele deveria morrer antes. Morrer para não aproveitar da aposentadoria e deixar esse dinheiro lá para o governo. Possivelmente para pagar, para sobrar mais dinheiro, para pagar banco, visto que o maior gasto público é para pagar dívida pública. Dívida pública que ninguém sabe do que é essa dívida, ninguém sabe do que é, pois ela não é auditada, ela deveria ter uma auditoria, sofrer uma auditoria aí para ver o que deve e o que não deve, mas não, o que se mantém mesmo é só o pagamento dos juros das dívidas aí, pagar a dívida pública, e fica tudo por isso mesmo. Retira-se mais da metade do que o país arrecada para pagar essa dívida, que ninguém sabe o que é. Enquanto isso aí a saúde, a educação, os transportes, o saneamento básico, o Brasil ainda é um país que muitas cidades não tem esgoto, não tem água encanada, em pleno século XX. Então ainda é um país que tem muitos problemas sociais, muita gente sem moradia, mas a maior parte do dinheiro é para encher bolso de banqueiro. Mas tem muito, o que eu fico muito espantado é que tem muito pobre, muito trabalhador sem essa noção, que ainda aprova esses governos, ainda está ligado a esses governos aí. Sofreram aí ao longo dos anos aí uma espécie de lavagem cerebral que fez com que esses governos fossem vistos como defensores da moral, defensores dos bons costumes, defensores aí da família, sendo que eles não são nada disso, Eles são defensores das famílias deles, mas a família dos outros não são. Porque se defendesse família mesmo, se um governo Bolsonaro, por exemplo, todo mundo fala que é um homem temente a Deus, Bom, todo mundo não, O pessoal que o apoia, fala que ele é um homem temente a Deus, fala que ele é um homem cristão. Um homem que é temente a Deus, um homem que é cristão, que defende a família, ele jamais tiraria emprego do trabalhador, jamais tiraria dinheiro do aposentado, jamais obrigaria um pai de família ou uma mãe de família a trabalhar mais anos do que deveria, só para fazer o INSS economizar, para ficar dando dinheiro para banqueiro aí. Mas então a gente vive numa situação muito ruim. O trabalhador vive numa situação muito ruim aqui no Brasil. E em Guarulhos não é diferente. Vou falar especificamente agora do servidor, porque o restante, os demais trabalhadores aqui de Guarulhos, que estão fora do serviço público municipal, eles sofrem com essas mazelas também, criadas aí por esses governos pós-golpe, Sem contar que criou-se uma massa de trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores que eles chamam de empreendedores, de microempreendedores individuais, que na verdade não passam de escravos modernos, pessoas que não têm direito a férias, não têm direito a nada, ele não tem direito a um seguro, ele não tem direito a nada. Se ele trabalhar, ele come, se ele não trabalhar, ele passa fome. E assim, e acabou. Um amigo meu, por exemplo, trabalhava aí de moto, sofreu um acidente, teve que ficar meses em casa, começou a passar necessidade, porque simplesmente ele tinha aquele CNPJ de microempreendedor individual e fazia entregas com a motocicleta dele para sustentar ele, a esposa, os filhos. Então ele ficou em casa, ficou meses sem trabalhar e começou a passar necessidade, começou ali a contar
com a colaboração de parentes, de amigos ali para comprar um alimento, ajudar a pagar um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz. Por quê? Porque ele era um microempreendedor individual. Né? Eu não tenho nada com, não são, né? Eu não estou falando mal dos microempreendedores individuais, não é isso. Eu estou falando desse sistema assassino. É um sistema assassino. Né? É um sistema que mata. É um sistema que oprime a pessoa aí a ser escrava. Né? A ser escrava de um sistema onde ela ganha muito pouco e outros ganham muito em cima delas. Por exemplo, o Uber, né? Os motoristas de Uber aí trabalham bastante, levam pacientes para cá e para lá, podem sofrer, né, assaltos aí, enfim. E eles estão nessa mesma situação. Se eles trabalham, eles ganham. Se eles não trabalham, eles não ganham. Inclusive nessa pandemia que nós estamos passando aqui, alguns governos, muitas cidades, né, praticando distanciamento social, muitas desses trabalhadores estão sem trabalhar, porque não tem muita gente circulando. Então eles ficam sem trabalhar, tem poucos clientes, ou quando tem pouco cliente, e com certeza a renda diminui. Com certeza a renda diminui. E o auxílio emergencial que criaram, graças à pressão dos partidos de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade. Então, graças à pressão desses partidos de esquerda, não só esses, mas outros também, partidos de esquerda, que se criou um auxílio emergencial para socorrer esses trabalhadores. Isso foi aprovado no Congresso e mesmo assim agora o governo Bolsonaro está com uma extrema má vontade para pagar. Prometeu-se pagar logo de início, logo agora no começo do mês de abril, né, assim que o aplicativo foi liberado lá para fazer o cadastro. Prometeu-se pagar os trabalhadores de forma rápida e até hoje a maioria não recebeu. Né? Uma grande parte aí não recebeu ainda, demorando aí para receber, e é uma vergonha a má vontade do governo em pagar R$600 para trabalhadores, para pais de família, para brasileiros. Muita gente aí se aglomerando em fila de banco, se aglomerando aí em casas lotéricas para poder obter esse benefício aí, para poder regularizar os documentos e obter esse benefício, que não vai custar para o governo nem 50 bilhões. Né? Enquanto isso, agora no começo de abril, o governo Bolsonaro liberou mais de 650 bilhões para bancos, para socorrer bancos. E ele não reclamou, nem um pouco reclamou. O Paulo Guedes não foi reclamar lá na televisão de onde que ele tiraria o dinheiro. Ele reclamou quando o dinheiro era para os trabalhadores. Né? Mas para banco ninguém reclamou. E me espanta muito de ver muitos trabalhadores indo contra o distanciamento social, mas não cobrando o governo desse benefício. Enquanto governos do mundo inteiro estão ajudando seus trabalhadores, estão pagando salários para seus trabalhadores, estão dando incentivos fiscais para as empresas não demitirem, estão isentando em contas de água, em contas de luz. Né? O governo brasileiro não está fazendo quase nada disso, com muita má vontade está pagando o benefício de míseros R$600. Né? Eu fico imaginando um pai de família, uma mãe de família aí, com 3, 4 crianças, com R$600 ou R$1.200 no máximo, aí, com R$1.200. Né? Passando aí, tendo que arcar com as contas e cuidar das crianças aí com esse valor, com esse dinheiro. É vergonhoso isso, enquanto se libera 650 milhões para bancos. Né? Eu não estou criticando a liberação desse dinheiro para bancos, porque esse dinheiro é como se fosse um empréstimo. Né? Os bancos irão pagar aí as prestações, até com um pouco de juros.
O problema é que o governo não reclama de pagar para banco, mas reclama de pagar para trabalhador. E quando faz com muita má vontade para o trabalhador. E se não fosse os partidos de esquerda, que muitos chamam aí de ladrões, de comunistas, esquerdopatas, se não fosse esses, né, o benefício seria de R$200. E os bancos poderiam pôr a mão nesse dinheiro, porque graças também a uma proposta do Partido dos Trabalhadores, os bancos não poderão pegar esse dinheiro do auxílio emergencial para fazer o trabalhador pagar a dívida dele, caso o trabalhador, né, caso a pessoa ali, o beneficiado, deva para o banco, o governo poderia se apossar desse dinheiro para amortizar ali o que ele deve, né? É uma crueldade imensa o que fazem, né, com os trabalhadores, né? Mas por sorte isso não passou na Câmara, os deputados tiveram bom senso aí e não permitiram que os bancos se apossassem desse dinheiro também. Não estou aqui colocando o banco como vilão, não, né? Bancos fazem o que os governos deixam eles fazerem, né? Como é assim, né? Não existe liberalismo. Não existe liberalismo. Se você deixar o mercado se controlar, a barbárie se instala. A exploração, a escravidão volta rapidamente. Então não existe essa de liberalismo, de economia livre mercado, não existe. Isso aí não passa de utopia. E uma utopia muito distante de ser atingida. Mas como eu estava dizendo, voltando aqui para os trabalhadores de Guarulhos, para os servidores municipais de Guarulhos, que também estão numa situação muito ruim com essa gestão do prefeito Guti. Reajustes miseráveis está dando aí, né, está concedendo aí para os trabalhadores, né? Reajustes miseráveis, reajustes que não acompanham nem mesmo as perdas com a inflação, né? E é um governo, né, o prefeito Guti, antes de se eleger, quando ele era ainda vereador, falava aí nas suas lives, aí nos seus vídeos aí nas redes sociais, criticava o antigo prefeito, o prefeito Almeida, de dar aumentos baixos aí para os trabalhadores, sendo que os aumentos dele, do prefeito Guti, foram todos mais baixos que os do prefeito anterior, do prefeito que ele criticava, né? E sempre defendendo os trabalhadores, mas quando virou prefeito, a situação mudou, né? Passou a dar reajustes miseráveis aí para os trabalhadores. Sem contar outras questões aí, né? Outras questões de gestão mesmo, né? É geral o descontentamento dos trabalhadores com as gestões, com os seus gestores, com os seus diretores e até mesmo com alguns de seus secretários. O secretário, ou quando não é ausente, ele é presente demais ali de forma indevida. Os trabalhadores estão reclamando muito, né? Gestores incompetentes que estão adoecendo os servidores, gestores que estão ali por questões políticas e que muitas vezes não têm competência nenhuma para exercer aquele cargo que ele está. É claro que não são todos, eu não estou generalizando. Estou falando de muitas pessoas nessa situação, ocupando cargos por questões políticas sem nenhuma competência, sem nenhuma ética. E os trabalhadores ali com receio de retaliações, com medo de serem punidos, de serem transferidos de local de trabalho aí por retaliação, muitas vezes se cala. Isso vai adoecendo os trabalhadores. Os trabalhadores vão ficando doentes, né? Tanto que há muitos funcionários afastados aqui da Prefeitura de Guarulhos, que não estão trabalhando, que estão adoecidos. E nessa pandemia também a gestão do prefeito Guti com os servidores, primeiro até foi interessante. Houve assim um afastamento de muitos serviços que não foram essenciais, paralisaram, né, respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde. Isso foi correto por parte da gestão municipal. Porém, em algumas repartições, como eu denunciei num vídeo que vai estar aqui na descrição,
muitos trabalhadores com doenças crônicas e até mesmo com mais de 60 anos continuaram trabalhando em algumas repartições aí da prefeitura, contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Quer dizer, são pessoas de grupo de risco para o novo coronavírus, a Covid-19, né, a doença chamada Covid-19. Então essas pessoas deveriam estar afastadas. E muitos funcionários também me relataram a rispidez de alguns gestores, que eles não puderam parar os seus serviços ali, por serem serviços essenciais. Então os trabalhadores ali de grupo de risco continuaram trabalhando. Alguns com carga horária reduzida, mas continuaram trabalhando. Quer dizer, você reduzir a carga do trabalhador, né, a carga horária do trabalhador, não quer dizer nada. Ele vai ter que sair da casa dele, ele vai ter que usar transporte público, que está reduzido aqui na cidade de Guarulhos. Ele vai ter que ir para o local de trabalho dele, vai ter que pegar o transporte público de novo e voltar para casa. Quer dizer, não adianta nada você manter o trabalhador com carga horária reduzida, né, se ele for de grupo de risco. Não adianta nada, né? O distanciamento social ele serve para você diminuir a quantidade de pessoas juntas, de pessoas circulando. É claro que algumas pessoas vão ter que continuar trabalhando. As fábricas precisam continuar trabalhando, funcionando. As lavouras precisam continuar ali produzindo alimento para manter essas fábricas funcionando. Senão a sociedade entra em colapso, né? O sistema capitalista é assim, né? Não aguenta 3 semanas de quarentena aí que ele entra em colapso mesmo. É um sistema totalmente frágil, né? Totalmente frágil. Depende das pessoas estarem comprando o tempo todo. Então aqui em Guarulhos a situação do servidor é muito ruim também. O poder aquisitivo do servidor caiu bastante. E enquanto isso, plena pandemia, o prefeito Guti contratou aí 60 funcionários comissionados, que eu tenho plena certeza que não são úteis, não farão diferença alguma na prefeitura, porque onde precisa mesmo de servidor, seria servidor concursado. Teria que fazer um concurso público para contratar servidores ali, que são as áreas que precisam mesmo. Essas pessoas que foram contratadas são cargos de confiança, possivelmente indicação política, possivelmente, e vai custar os cofres públicos até o final do ano cerca de 4 milhões de reais. Isso deixa também os trabalhadores concursados, esses trabalhadores que estão ganhando pouco, estão aí com seus salários defasados, deixam eles mais adoecidos ainda, esses funcionários mais indignados com a gestão do prefeito Guti. Por quê? Porque esses funcionários comissionados entram, geralmente ali às vezes não tem nada que fazer, né? Eu sei disso, né? Eu não estou dizendo que todos, claro, eu conheço muitos servidores comissionados que trabalham bastante mesmo, vão ali, cumprem horário. Eu conheço vários. Né? Então assim, eu não estou falando do trabalhador, do comissionado em si, né? O trabalhador comissionado não é deles que eu estou falando. Eu estou falando de um sistema, de um sistema que prejudica alguns e beneficia alguns. Né? Então a gente como cidadão, a gente precisa pensar num todo, a gente precisa pensar no trabalhador como um todo. Então os trabalhadores aqui de Guarulhos também estão ansiosos aí por mudanças na política municipal para o ano que vem. Então é isso. Esse vídeo aqui até ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, do que eu queria. Mas é para mostrar aí um pouco como está a situação do trabalhador brasileiro e do servidor municipal guarulhense. Então é isso. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, o seu gostei,
Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. É muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, peço que curta a minha página, que está aí logo abaixo. Compartilhe esse vídeo em seus grupos do Facebook, em seus contatos, na sua linha do tempo, que alguns chamam também, né, no nome inglês, timeline. Então eu peço que você dissemine boas informações. Então é isso, um grande abraço a todos e até breve.